Então, na página 70, ele começa agora a trabalhar a fração através de explorar as quantidades de alguma coisa, de algum valor inteiro. Tá? Então, na questão de número 1, ele me fala o seguinte, vamos ler com atenção. A leitura aqui, para mim, é o ponto principal. Ler e interpretar o que você tem. Ele fala o seguinte, um time de futebol marcou 35 gols, valor que corresponde a 5/6 do total do campeonato, gols do campeonato. Quantos gols foram marcados no campeonato? Repara o seguinte, ele me fala em um campeonato, ok? Ele fala em um campeonato. Ele me diz que um time marcou 35 gols nesse campeonato e esses gols que ele marcou, essa quantidade, expressa apenas 5/6 do campeonato. Então, repare que ele faz uma comparação entre um número e uma fração, e a fração. Ok? Quando você fala em 5/6, quer dizer o quê em termos de frações? Quer dizer que eu peguei um inteiro, no caso ele pegou o campeonato, partiu o campeonato em 6 partes. Dessas 6 partes do campeonato, no caso os gols, esse time utilizou 5 partes. E essas 5 partes que ele utilizou equivale a 35. Só que na fração, as nossas divisões são divisões em partes iguais. Então, se eu sei que 5 partes valem 35, como saber apenas uma única parte? Basta dividir, então, 35 por 5. 35 por 5 é igual a 7. Ou seja, eu sei que cada parte aí vale 7. Cada parte tem 7 gols. E o campeonato inteiro é formado por 6 partes. Ou seja, 6 vezes 7 é igual a 42. Ou seja, o campeonato inteiro tem 42 gols. Ou foram feitos em todo o campeonato 42 gols. Então, eu tenho que ler o problema, transformar a fração em um diagrama e interpretar todos os dados que ele me dá. Então, tem que se ler com calma e com atenção. Questão de número 2. Um atleta de ciclismo percorreu 4/7 de uma estrada e ainda precisa percorrer 75 quilômetros. Ou seja, reparem bem, ele já percorreu 4/7 e ainda falta 75 quilômetros. Olha bem que interessante. A pergunta que é feita, quantos quilômetros tem o percurso inteiro que ele tinha que fazer? Então, ele me dá uma fração, 4/7. E essa fração que ele me dá é em relação à corrida que ele estava fazendo. Então, o que quer dizer para mim esse 4/7? Ele pegou a pista inteira que ele iria correr, dividiu em 7 partes. Dessas 7 partes, ele já percorreu 4. Faltou, então, 3 partes serem percorridas. Olha aí, faltou. E o que faltou para ele equivale a 75 quilômetros. Ou seja, essas 3 partes valem, no total, 75 quilômetros. Qual é o meu trabalho aí? Determinar qual é o valor de uma parte só. Bom, se nós sabemos que 3 partes são iguais a 75, como fazer para saber uma parte só? Basta dividir 75 por 3. 75 por 3 é igual a 25. Ou seja, cada parte que ele percorreu
tem 25 quilômetros. E o percurso inteiro dele foi dividido em 7 partes. Então, para saber todo o percurso, o que fazer? Basta multiplicarmos 25 vezes 7. 25 vezes 7 é igual a 175. Ou seja, o ciclista percorrerá no total 175 quilômetros. Então, verifique que eu transformei a linguagem figurada numa linguagem matemática. Então, são problemas que envolvem frações. Essa aí é a página de número 70. Na página 71 agora. É uma continuação, só que ele não faz por esboço, por desenhos, ele faz direto. Mas se você quiser fazer por desenho para você, eu acho mais interessante até totalmente fixar. Tá? Na primeira questão, ele fala o seguinte. Lilian gastou 1/4 do dinheiro que ganhou de aniversário. E ainda sobrou R$ 105 desse dinheiro. Então, quanto ela ganhou? Então, reparem bem. Ela gastou 1/4 e ainda sobrou R$ 105. Mas, se ela gastou 1/4, imagine inflação. Sobrou quanto de inflação sobrou? Sobrou 3/4. Que quando ela fala 1/4, ela usou uma parte de 4. Então, sobrou para ela 3 partes de 4. Sobrou. E essas 3 partes valem R$ 105. Então, 3 partes valem R$ 105. Então, como saber o valor de uma parte só? Basta dividir 105 por 3. 105 por 3 dá 35. Ou seja, uma parte de 4 vale R$ 35. Então, eu achei o valor de uma parte só. Só que tudo que ela recebeu equivale a 4 partes. Ou seja, para saber tudo que ela recebeu, basta pegar 35 e multiplicar por 4. 35 vezes 4 dá 140. Ou seja, Lilian ganhou R$ 140. Então, você pode fazer usando o diagrama ou pode fazer direto. Vai ser a mesma coisa. Aí vai do que você achar mais fácil para você. Questão de número 2. Fala o seguinte. Carlos fez uma viagem de 380 quilômetros em 3 etapas. Primeiro percorreu 2/5 dessa viagem de trem. Então, 2/5 foi de trem. Em seguida, ele fez 4/19 a pé, da viagem total a pé. E o restante de barco. Aí vai a pergunta. Quantos quilômetros ele percorreu de barco? Então, eu quero saber de barco, quantos quilômetros ele ia percorrer de barco. Só que foram 3 etapas. A primeira etapa foi de trem. Então, 2/5 ele andou de trem. Então, 2/5 para mim é 2 partes de 5. E tudo para mim, o percurso inteiro era de quanto? 380 quilômetros. Só que ele percorreu só 2 partes. Então, o que fazer? 380 dividido por 5. Vai dar, no caso, 76. Então, quer dizer, cada pedacinho ali para ele tinha 76 quilômetros. E ele andou 2 pedaços apenas. 76 vezes 2 dá 152 quilômetros. Ou seja, de trem, ele percorreu 152 quilômetros. Isso de trem.
Só que também, na segunda etapa, ele percorreu 4/19 a pé, andando. E o que para mim é essa fração 4/19? É pegar um inteiro, dividi-lo em 19 partes. Então, essas 19 partes que ele tem, vai no quê? 380 quilômetros, 19 partes. Para saber o valor de cada parte dessa, o que fazer? 380 dividido por 19, que vai dar 20. Então, ó, cada pedacinho ali vale 20 quilômetros. E ele andou, no caso, a pé, 4 partes. 4 vezes 20 dá 80. Então, eu descobri quanto ele caminhou, andou de trem e quanto ele andou a pé. O que faltar foi de barco. Então, o que fazer? 380, que é o percurso inteiro, menos 152, que foi o quê? Andar de trem, menos 80, que foi a pé. Subtraindo aí, vai sobrar quanto? 148. Ou seja, ele vai ter que percorrer 148 quilômetros de barco. Então, ó, ele percorreu 148 quilômetros de barco. Ok? Na página 71 mesmo, ela tem um título de forma mista. Quando eu comecei a trabalhar frações com vocês, eu falei que a fração ela tem uma classificação. Ela pode ser própria, imprópria, aparente, mista. Ela é própria quando o numerador for menor que o denominador. Ela é própria. Quando o numerador for maior que o denominador. Ela é aparente. Ele for múltiplo do denominador, que vai dar um valor sem. Vai ter uma forma mista quando tiver, ao mesmo tempo, fracionário. Quando isso acontece, nós trabalhamos na chamada forma mista. Um exemplo. Imagine que você tenha comprado para uma festa 3 pizzas. Então, comprou 3. A pizza geralmente vem partida em 8 partes, correto? Então, compraram 2 foram comidas inteiras. Não sobrou nada. Da terceira pizza, comeram 8 partes, 5 partes de 8, melhor dizendo. 5 partes de 8. Aí eu te pergunto, como eu ia representar em relação à matemática? E mais 5/8 da outra. Então, como é que você vai escrever isso? Você colocaria inteiros e ao lado 5/8. Como eu leio isso? Quer dizer o que para mim? Que eu comi 2 inteiros e uma parte do que sobrou. A forma mista. Está com detalhe. Ação imprópria, aquela na qual toda ela pode ser escrita misto ou uma fração mista. Ela pode ser criada através disso. Uma fração imprópria em uma forma mista. É simples e rápido. Se transforma através da divisão com através da divisão entre esses elementos, você vai ter própria na sua forma. Na página 71, se você observar, tem um quadro pequenininho. Por favor.
Quando o e geralmente vai sobrar um resto. Ok? Quociente e resto. Então, a fração imprópria, ela vai ser igual. Vai ser igual ao quociente da divisão, quociente é a parte inteira, e a fração representada por resto sobre o divisor. Então, repetindo, hein? A forma imprópria vai se transformar em forma mista. De que maneira? Depois de efetuar a divisão, ela vai ser igual ao quociente, que vai simbolizar a parte, no caso, inteira, e uma fraçãozinha, que vai ser sempre igual ao resto sobre o divisor. Resto sobre o divisor. Resto sobre o divisor. Toda ela vai acontecer dessa forma, nessa ordem. Toda ela. Ok? Só que eles trabalham de duas maneiras diferentes. Se você observar no seu livrinho aí, na página 72, fala o seguinte: transformação de um número misto em uma fração imprópria. Aí tem 4 exemplos que ele te dá. O primeiro deles, tem lá 3 inteiros e 1/5. O segundo, 6 inteiros e 1/7. Como vai virar, transformar em fração essa forma mista? Primeiro passo, repete-se o denominador. Na primeira, que é o denominador, é o 5. Repetir. O que fazer agora? Multiplica-se o denominador pelo número inteiro. Então, 3 vezes 5 dá 15. E soma-se com o numerador. 15 mais 1, 16. Então, 16 quintos. Olha embaixo como é que é simples. Repete o denominador. É o 7. Agora, multiplica por 6. 7 vezes 6, 42. E soma com 1. 42 mais 1, 43. No próximo que tinha lá, 7 inteiros e 1/3. Repete-se o seu denominador, que é o 3. Multiplica o 3 por 7. 3 vezes 7, 21. E soma com 1. 21 mais 1, 22. Então, 22/3. Último exemplo. 8 inteiros e 2/3. Repete-se o seu denominador, que é o 3. Multiplica o 3 por 8, dá 24. 24 mais 2 dá 26, ou seja, 26/3. Está tempo? Número 1. Escreva as frações impróprias a seguir na forma mista. Então, vai dividir numerador para denominador. Então, 27/5. Dividindo vai dar 5 inteiros e vai sobrar de resto 2. Então, ficaria igual a 5 inteiros e 2/5. Então, quociente, resto, divisor. Letra B, 15/4. Dividindo ali, vai dar 3 inteiros e vai sobrar 3. Então, ficaria 3/4. O 3 aqui é o quociente e 3/4 é o resto sobre o divisor. Letra C, 23/7. Dividindo ali, vai dar 3 e vai sobrar 2. Então, 3 inteiros e 2/7. O 3 é o quociente, o 2 resto e o 7 é o divisor. No caso, quando eu falo divisor, eu me refiro ao denominador. Letra D, 25/3. Dividindo aí, vai dar 8 e vai sobrar 1. Então, daria 8 inteiros e 1/3. O 8 é o quociente, 1 é o resto e o 3, no caso, é o divisor. Então, está marcado lá atrás. E a segunda? Transforma os números mistos agora em frações impróprias.
8 inteiros e 5 sextos. Repete o denominador, que é o 7. Agora, o que fazer? 7 vezes 8, 56. 56 mais 6, 62 sétimos. Letra B, 3 inteiros e 3 quintos. Repete o denominador, que é o 5. Agora faz 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 quintos. Letra C, 4 inteiros e 1 oitavo. Repete o denominador, que é o 8. Agora, o que fazer? 8 vezes 4, 32. Mais 1, 33. Então, 33 oitavos. E a letra D, no caso, que é o 9 inteiros e 5 sétimos. Repete o denominador, que é o 7. O que fazer agora? 7 vezes 9, 63. Mais 5, 68. Então, 68 sétimos. E, por último, agora só falar, eu quero falar sobre as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações diferentes, com valores diferentes, que expressam a mesma quantidade de um inteiro. Então, frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma quantidade de um inteiro. Então, pode haver duas ou mais frações que representem a mesma quantidade. Então, vai haver isso. Agora, como a matemática ela cria frações equivalentes? É bem simples. Uma fração equivalente ela é criada sempre que você multiplicar a sua fração pelo mesmo número. Por exemplo, sempre que eu pegar a minha fração, numerador e denominador, e multiplicar pelo mesmo número. Quando eu faço isso, eu vou criar frações equivalentes. Então, frações equivalentes são criadas sempre que eu multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Por exemplo, imagine a fração 3 quartos. 3 quartos. Vou multiplicar por 2 em numerador e denominador. Fica então 6 oitavos. Então, 6 oitavos é equivalente a 3 quartos. Tem o mesmo valor. Ok?